Imagine o seguinte: você entra em um encontro animado, um lugar onde as vozes se sobrepõem em conversas sem fim, onde o riso enche o ar e onde as pessoas parecem estar completamente absorvidas em suas trocas sociais. Existem sorrisos, apertos de mão e conversas animadas. É uma cena que muitos descreveriam como a essência da conexão humana. Um evento em que as pessoas fortalecem seus laços sociais e se entregam ao que acreditam ser relacionamentos significativos. Agora mude seu foco para uma figura solitária na periferia. Eles não estão ansiosos, nem parecem estranhos ou solitários. Em vez disso, eles parecem completamente indiferentes a todo o espetáculo diante deles. Eles estão perdidos em pensamento, sua mente ocupada com algo muito mais atraente do que uma conversa fiada e gentilezas. Enquanto outros se envolvem em brincadeiras alegres, esse indivíduo permanece desapegado, desinteressado em conversas triviais, desinteressado na energia que parece cativar o resto da multidão. Por que as pessoas inteligentes geralmente parecem desativadas da vida social? É arrogância, introversão ou algo muito mais profundo? Será que a inteligência naturalmente leva a uma preferência pela solidão? E se sim, por quê? Hoje, exploraremos as profundas ideias de Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais brilhantes e não convencionais do século XIX. Suas perspectivas sobre inteligência e vida social desafiam tudo o que fomos condicionados a acreditar. E no final deste vídeo, você entenderá por que indivíduos altamente inteligentes geralmente encontram pouco ou nenhum valor nas interações sociais. A revelação final será a mais profunda de tudo, que pode mudar a maneira como você vê seus próprios relacionamentos para sempre. Schopenhauer argumentou que a inteligência e a solidão estão profundamente entrelaçadas. Quanto mais inteligente uma pessoa é, menor a necessidade de confiar na interação social para estimulação ou validação. Isso ocorre porque suas mentes são naturalmente ricas em pensamentos, ideias e diálogos internos que tornam desnecessárias distrações externas. Em seu trabalho seminal, O Mundo como Vontade e Representação, ele explica que a pessoa comum procura companhia porque sua mente está vazia quando deixada sozinha, enquanto indivíduos altamente inteligentes possuem um mundo interno tão vasto que a solidão se torna uma fonte de prazer e não a solidão. Isso levanta uma questão importante: a interação social é realmente necessária para a felicidade ou é simplesmente algo que fomos ensinados a acreditar desde a infância? Dizem-nos que fazer amigos, ser sociáveis e envolver com outras pessoas é essencial para o nosso bem-estar. Somos levados a acreditar que aqueles que preferem a solidão estão de alguma forma perdidos na vida. No entanto, a história conta uma história diferente. Algumas das mentes mais brilhantes, Isaac Newton, Nikola Tesla, Emily Dickinson, Franz Kafka e até mesmo Schopenhauer, se afastaram do barulho da sociedade. Eles estavam infelizes ou simplesmente entendiam algo que a maioria das pessoas não? Schopenhauer viu socializar não como uma necessidade humana inerente, mas como um meio de fuga para aqueles que não têm profundidade. Ele acreditava que as pessoas que desejam interação constante o fazem porque não podem suportar o silêncio de suas próprias mentes. Para ele, a maioria das conversas está cheia de trivialidades, fofocas e trocas sem sentido que não servem a propósito intelectual ou pessoal real. Por outro lado, a pessoa inteligente é autossuficiente. Eles não buscam companheirismo por necessidade, mas escolhem seletivamente quando e se servir a um objetivo maior. Mas vamos levar um momento para refletir. Você já se sentiu drenado após as interações sociais? Você já notou que, enquanto os outros parecem prosperar em socializar, muitas vezes se sente exausta, como se sua energia estivesse sendo esgotada em vez de reabastecer? E se serve a um propósito mais alto, vamos levar um momento para refletir. Você já se sentiu drenado após interações sociais? Você já notou que, enquanto os outros parecem prosperar em socializar, muitas vezes se sente exausta, como se sua energia estivesse sendo esgotada em vez de reabastecer? Nesse caso, você não está sozinho. Muitos indivíduos altamente inteligentes relatam sentir-se desapegado das estruturas sociais tradicionais. Não porque não gostam de pessoas, mas porque veem através da ilusão de necessidade social. Agora,
Alguns podem argumentar que os humanos são criaturas sociais por natureza, que evoluímos para depender de grupos para sobrevivência e bem-estar emocional. Isso é verdade até certo ponto. Mas Schopenhauer tinha uma perspectiva diferente. Ele acreditava que, embora as estruturas sociais sejam úteis para questões práticas, como comércio, cooperação e sobrevivência externa, elas não levam necessariamente ao cumprimento interno. De fato, ele argumentou que a socialização excessiva é frequentemente uma distração do verdadeiro crescimento pessoal. Ele comparou as pessoas a embarcações vazias. Aqueles com pouca profundidade intelectual requerem informações externas, conversas, entretenimento e validação social para se sentirem completas. Mas aqueles com mundos internos ricos não precisam dessas distrações. Seus pensamentos, ideias e criatividade lhes fornecem uma fonte infinita de engajamento, tornando a solidão não apenas desejável, mas essencial para seu bem-estar intelectual e emocional. Essa ideia desafia uma das suposições mais profundas da sociedade moderna, que ser social é uma virtude inerente. Mas ou é simplesmente uma maneira de evitar o desconforto de ficar sozinho com os próprios pensamentos. Schopenhauer também viu outro problema com a vida social, que indivíduos inteligentes reconhecem rapidamente. Nas interações sociais, existe um elemento inevitável de conformidade. As pessoas se envolvem em discussões previsíveis, seguem as normas sociais e suprimem seu verdadeiro eu para se encaixar. Indivíduos altamente inteligentes, por outro lado, geralmente não estão dispostos a fazer isso. Eles preferem autenticidade à aceitação, profundidade sobre superficialidade e verdade sobre a polidez. Essa recusa em se conformar os torna discrepantes. Pessoas que não se encaixam perfeitamente no molde das expectativas sociais tradicionais. Isso explica por que tantos pensadores brilhantes foram incompreendidos, isolados ou até rotulados como difíceis ou antissociais. Não é que eles desprezem a sociedade, mas que veem através de suas ilusões. Eles reconhecem que muito do que as pessoas chamam de conexão geralmente é apenas uma série de interações roteirizadas, impulsionadas mais pelo hábito do que pelo verdadeiro significado. Mas aqui está a questão real: se pessoas inteligentes naturalmente gravitam em direção à solidão, isso significa que a vida social não tem valor para elas? Ou existe uma maneira de eles se envolverem com a sociedade de uma maneira significativa e gratificante? É aqui que entra uma visão mais poderosa de Schopenhauer, que exploraremos em profundidade à medida que continuarmos. A revelação final será a mais transformadora de todas. As ideias de Schopenhauer desafiam tudo o que assumimos sobre o valor da vida social. Se indivíduos altamente inteligentes não sentem a necessidade de estar constantemente cercado por outros, o que realmente impulsiona seu desapego? É simplesmente uma preferência, ou há uma razão mais profunda para que as interações sociais pareçam desnecessárias, até exaustivas, para eles? Para responder a isso, devemos explorar outro conceito chave na filosofia de Schopenhauer: a distinção entre solidão e solidão. Na sua opinião, a solidão é uma condição que surge da falta de realização, enquanto a solidão é um estado de autossuficiência. A maioria das pessoas teme estar sozinha porque o associa ao vazio emocional, mas uma mente inteligente não experimenta solidão da mesma maneira. De fato, Schopenhauer acreditava que a solidão não é apenas benéfica. Isso surge da falta de realização, enquanto a solidão é um estado de autossuficiência. A maioria das pessoas teme estar sozinha porque o associa ao vazio emocional, mas uma mente inteligente não experimenta solidão da mesma maneira. De fato, Schopenhauer acreditava que a solidão não é apenas benéfica, mas essencial para aqueles que buscam sabedoria, autorreflexão e crescimento pessoal. Vamos reservar um momento para refletir sobre isso. Você já esteve cercado por pessoas e ainda se sentiu completamente desconectado deles? Você já se envolveu em uma conversa apenas para perceber que ela não tem significado real? Este é precisamente o sentimento que Schopenhauer descreveu: a consciência de que grande parte da vida social se baseia na superficialidade, em vez de na verdadeira conexão intelectual ou emocional. De muitas maneiras, a sociedade nos conduz a acreditar que estar sozinho não é natural, que o isolamento é algo a ser evitado a todo custo.
Mas Schopenhauer viu as coisas de maneira diferente. Ele argumentou que a solidão permite as formas mais profundas de pensamento e criatividade, enquanto a socialização constante impede a verdadeira introspecção. Ele escreveu: o homem pode ser ele mesmo apenas enquanto estiver sozinho, e se não ama a solidão, ele não amará a liberdade, pois é somente quando estiver sozinho ele é realmente livre. Essa ideia é profunda. Isso sugere que a necessidade de interação social geralmente é uma forma de dependência, uma incapacidade de ficar sozinha com os próprios pensamentos. A pessoa inteligente, no entanto, não teme a solidão. Eles o abraçam porque lhes concede a liberdade de pensar, criar e entender a si mesmos sem influência externa. Considere algumas das maiores mentes da história. Muitos deles viviam em isolamento deliberado, não porque eram incapazes de socializar, mas porque encontraram uma realização mais profunda na solidão. Isaac Newton passou anos sozinho enquanto desenvolve suas teorias de movimento e gravidade. Nikola Tesla escolheu permanecer solteira e dedicou toda a sua vida ao seu trabalho. Emily Dickinson raramente saía de casa, mas produziu algumas das poesias mais profundas já escritas. Esses indivíduos não estavam sozinhos. Eles estavam imersos na riqueza de suas próprias mentes. Mas há outra razão pela qual as pessoas inteligentes costumam se distanciar da vida social, que vai além da mera preferência. Schopenhauer observou que a maioria das interações humanas é motivada não por uma troca genuína de ideias, mas pelas expectativas sociais, ego e até competição oculta. Ele acreditava que, em ambientes sociais, as pessoas frequentemente buscam validação e não a verdade. E isso pode ser profundamente frustrante para aqueles que valorizam a honestidade intelectual. Pense nisso em sua própria vida. Quantas conversas você tem isso parece verdadeiramente significativo? Com que frequência você encontra pessoas que estão mais interessadas em ouvir do que falar? Para indivíduos altamente inteligentes, essas interações superficiais podem parecer uma perda de tempo. Eles veem através das máscaras que as pessoas usam, a maneira como os indivíduos ajustam suas personalidades para se encaixarem nas normas sociais, a maneira como evitam discussões profundas em favor da conversa fiada, a maneira como buscam a aprovação e não a verdade. Schopenhauer acreditava que a inteligência naturalmente leva a uma maior consciência dessas dinâmicas sociais. E quanto mais uma pessoa toma consciência delas, menos elas estão dispostas a participar deles. Ele observou que indivíduos inteligentes geralmente lutam para encontrar pessoas que realmente as entendem, não porque são arrogantes, mas porque sua maneira de pensar é simplesmente diferente. Eles veem o mundo através de uma lente que a maioria das pessoas não. E como resultado, geralmente se sentem como forasteiros. Mas isso levanta uma questão difícil se a vida social é frequentemente cheia de superficialidade. As pessoas altamente inteligentes devem se isolar completamente? Existe algum valor nas relações humanas? Schopenhauer teve uma resposta diferenciada para isso. Ele não acreditava que todas as interações sociais não tenham sentido, apenas que a maioria delas é. Ele sugeriu que a chave é a seletividade. Indivíduos inteligentes não devem evitar completamente a vida social, mas devem ser altamente deliberados com quem passam o tempo. Ele aconselhou a busca de relacionamentos com base na conexão intelectual e emocional genuína, em vez de obrigação social. Ele também fez uma distinção importante entre diferentes tipos de solidão. A solidão que leva ao crescimento e reflexão, e a solidão que decorre da amargura ou alienação. O primeiro é saudável, enquanto o último pode se tornar destrutivo. Schopenhauer alertou contra permitir que a superioridade intelectual se transformasse em desprezo pelos outros. Ele acreditava que a verdadeira sabedoria vem da compreensão da natureza da sociedade, mantendo uma sensação de desapego. Então, como os indivíduos inteligentes podem navegar nesse equilíbrio? Como eles podem abraçar a solidão sem serem completamente desconectados do mundo? A resposta está na visão final e mais poderosa de Schopenhauer, que revela a razão final pela qual as pessoas inteligentes não se importam com a vida social e o que fazem. A filosofia de Schopenhauer nos leva a uma realização impressionante que muitos indivíduos inteligentes veem por conta própria, seja consciente
ou inconscientemente, não é que eles rejeitem a sociedade, nem que não tenham a capacidade de se envolver na vida social. Em vez disso, eles reconhecem uma verdade fundamental: a maioria das interações humanas não se baseia na substância, mas na necessidade, hábito e condicionamento social. Essa realização muda tudo. Se a maioria das pessoas se envolve na vida social, não porque realmente deseja conexões profundas, mas porque temem a solidão, o que isso diz sobre a natureza das relações humanas? Schopenhauer acreditava que muito do que as pessoas chamam de amizade ou companhia está frequentemente enraizada na necessidade mútua, em vez de na conexão genuína. Este é um conceito que pode ser difícil de aceitar, porque desafia uma de nossas crenças mais profundamente arraigadas, que os relacionamentos são inerentemente valiosos. Mas Schopenhauer nos obriga a perguntar: eles são realmente, ou simplesmente os procuramos para evitar nos confrontarmos? Ele argumentou que a maioria das amizades é de natureza transacional. As pessoas fazem amizade com outras pessoas não necessariamente porque se conectam profundamente com elas, mas por causa de circunstâncias compartilhadas, trabalho, escola, conveniência. Quando essas circunstâncias mudam, a conexão geralmente desaparece. É por isso que tantas amizades se dissolvem ao longo do tempo. O vínculo nunca foi realmente sobre entendimento mútuo. Era sobre fatores externos que não existem mais. Indivíduos inteligentes veem esse padrão e, como resultado, se tornam mais seletivos com seus relacionamentos. Eles não investem em conexões que não têm profundidade ou autenticidade. Essa perspectiva não é cínica, é libertador. Quando você para de procurar validação da vida social, você se torna livre para construir relacionamentos com base no alinhamento genuíno e não na obrigação social. O próprio Schopenhauer era altamente cético em relação à ideia de que ser apreciado ou socialmente bem-sucedido era um sinal de inteligência ou realização pessoal. Ele observou que os pensadores mais profundos da história eram frequentemente isolados, não porque foram rejeitados pela sociedade, mas porque escolheram um caminho diferente. Tomemos, por exemplo, Leonardo da Vinci. Ele era conhecido por ser profundamente apreciado ou socialmente bem-sucedido, foi um sinal de inteligência ou realização pessoal. Ele observou que os pensadores mais profundos da história eram frequentemente isolados, não porque foram rejeitados pela sociedade, mas porque escolheram um caminho diferente. Tomemos, por exemplo, Leonardo da Vinci. Ele era conhecido por ser profundamente introspectivo, preferindo a solidão de seus estudos às distrações das reuniões sociais. Sua mente foi consumida com ideias, invenções e uma busca sem fim pelo conhecimento. Ele viu a interação social como um desvio potencial de seu verdadeiro propósito. O mesmo aconteceu com Nikola Tesla, que disse que nunca se casou porque acreditava que os relacionamentos interfeririam em seu trabalho. Esses indivíduos não estavam sozinhos. Eles foram consumidos por algo maior do que socializar. Mas o que as pessoas inteligentes buscam, se não a validação social? A resposta está em algo que Schopenhauer valorizou acima de tudo: sabedoria. Ele acreditava que a forma mais alta de existência era uma dedicada à busca do conhecimento e do mestrado. Para aqueles que pensam profundamente, o tempo gasto na contemplação é muito mais valioso do que o tempo gasto em uma conversa ociosa. Eles não estão interessados em serem populares ou socialmente dominantes. Eles estão interessados em entender a realidade em um nível mais profundo. É aqui que a filosofia de Schopenhauer toma uma virada ainda mais radical. Ele sugeriu que a verdadeira sabedoria exige uma forma de desapego, não apenas da vida social, mas das ilusões pelas quais a maioria das pessoas vive. Para ele, a pessoa comum é pega em um ciclo de distrações intermináveis, perseguindo status, aprovação e entretenimento sem nunca questionar o porquê. Indivíduos inteligentes, por outro lado, se distanciam naturalmente dessas coisas porque as veem pelo que são temporárias e muitas vezes sem sentido. Considere quanto da vida social gira em torno do desempenho. As pessoas selecionam cuidadosamente suas identidades, filtrando o que dizem e como se apresentam para se encaixar nas normas sociais. Existe uma pressão tácita para se conformar, ser agradável, manter as aparências e evitar verdades desconfortáveis.
Mas para aqueles que veem com isso, a participação nesse sistema parece exaustiva. Schopenhauer descreveu isso como o ônus da clareza. Quanto mais você entende, menos você é capaz de tolerar ilusões. Isso não significa que pessoas inteligentes nunca se envolvem na vida social. Em vez disso, eles se aproximam de uma mentalidade diferente. Eles não estão presos a isso, nem se definem por isso. Eles veem isso como algo que pode ser útil às vezes, mas desnecessário para sua realização mais profunda. É por isso que tantos intelectuais preferem conversas pequenas e significativas a grandes reuniões. É por isso que eles gravitam em relação às pessoas que as desafiam intelectualmente, e não aquelas que simplesmente fornecem companheirismo. Mas aqui está o maior paradoxo: enquanto indivíduos inteligentes geralmente se retiram da vida social, eles também são os mais capazes de entender a natureza humana em seu nível mais profundo. Sua solidão não é uma rejeição da humanidade. É uma tentativa de entendê-lo de uma perspectiva mais clara. O próprio Schopenhauer acreditava que a sabedoria vem de observar a vida sem estar totalmente imersa nela. Somente recuando que se pode ver a imagem completa. Essa ideia desafia tudo o que aprendemos sobre a importância da vida social. Se o pensamento profundo naturalmente leva à solidão, talvez a verdadeira medida de inteligência não seja sucesso social, mas a capacidade de ficar sozinha sem se sentir incompleta. Este é um conceito que a sociedade moderna luta para aceitar, porque contradiz a crença de que a conexão social é a forma mais alta de realização. Mas Schopenhauer nos obriga a perguntar: é realmente, ou fomos condicionados a acreditar nisso? A capacidade de ficar sozinha sem se sentir incompleta é um conceito que a sociedade moderna luta para aceitar, porque contradiz a crença de que a conexão social é a forma mais alta de realização. Mas Schopenhauer nos obriga a perguntar: é realmente, ou fomos condicionados a acreditar nisso? A solidão é desconfortável para a maioria das pessoas. Ao nos aproximarmos da visão final e mais poderosa de Schopenhauer, devemos enfrentar a questão final se indivíduos inteligentes não se importam com a vida social, o que eles valorizam acima de tudo. Como essa realização pode transformar a maneira como nos aproximamos de nossas próprias vidas? A revelação final será a mais profunda de todas. Se indivíduos inteligentes não dão grande importância à vida social, o que eles valorizam acima de tudo? O que dá à sua vida significando, se não a aprovação, companhia ou validação de outras pessoas? Se a visão final de Schopenhauer é profunda e perturbadora, a forma mais alta de realização não vem de fontes externas. Mas ele argumentou que aqueles que buscam a felicidade através da vida social estão frequentemente perseguindo uma ilusão fugaz, enquanto aqueles que cultivam profundidade, conhecimento e autodomínio interiores alcançam algo muito mais duradouro. No centro de sua filosofia está a ideia de que o sofrimento humano surge de desejos. Nosso desejo sem fim por reconhecimento, prazer e distração. A maioria das pessoas, ele observou, passa a vida em um estado de busca inquieta. Eles buscam relacionamentos, status e entretenimento, acreditando que essas coisas lhes trarão felicidade. Mas mesmo quando alcançam o que desejam, a satisfação é temporária. Logo surge um novo desejo e o ciclo começa novamente. Indivíduos inteligentes, no entanto, têm maior probabilidade de ver através dessa ilusão. Eles reconhecem que o verdadeiro contentamento não pode ser encontrado na validação externa, mas em uma vida alinhada com um propósito e entendimento mais profundos. É por isso que eles geralmente se retiram de interações sociais superficiais. Não é que eles desprezem as pessoas, é que eles se recusam a se envolver em distrações que os afastam de suas verdadeiras atividades. Essa percepção é de mudança de vida porque nos obriga a perguntar: e se tudo o que fomos ensinados sobre o cumprimento estiver errado? E se a felicidade não vier de estar cercada por outras pessoas, mas de desenvolver nossas próprias mentes e almas? Schopenhauer acreditava que as pessoas mais inteligentes não temem a solidão porque aprenderam a estar em paz consigo mesmas. Em vez de buscar estimulação externa, eles cultivam a riqueza interior. Eles leem, refletem, criam e buscam conhecimento, não porque os torna socialmente admirados, mas porque é um fim em si. Ele escreveu: quanto mais ininteligente o homem é, a existência menos misteriosa parece a ele.
Em outras palavras, aqueles que são profundamente inteligentes e introspectivos não veem a vida em termos simplistas e na superfície. Eles questionam, analisam, procuram significado e, por isso, geralmente se sentem desconectados da sociedade convencional, que tende a evitar questões existenciais profundas. Mas aqui é onde Schopenhauer faz seu argumento mais poderoso: a solidão não é apenas uma preferência. É um requisito para aqueles que buscam a verdadeira sabedoria. Ele alertou que estar cercado pelo barulho da sociedade pode impedir que o indivíduo desenvolva um pensamento independente. As expectativas dos outros, as pressões para se conformarem, as constantes distrações, todas essas coisas afastam as pessoas da jornada mais importante que podem fazer: a jornada para dentro. Por esse motivo, ele viu a solidão não como isolamento, mas como uma forma de libertação. Ele acreditava que as maiores mentes da história atingiam seu potencial não emergindo se na vida social, mas pelas coisas afastam as pessoas da jornada mais importante que elas podem fazer: a jornada para dentro. Por esse motivo, ele viu a solidão não como isolamento, mas como uma forma de libertação. Ele acreditava que as maiores mentes da história atingiam seu potencial não mergulhando na vida social, mas se afastando. Ao se destacar das preocupações comuns da sociedade, eles foram capazes de ver a realidade mais clara e se dedicar a atividades mais altas. Por isso desafia tudo o que a cultura moderna nos diz sobre a vida social. Somos constantemente incentivados a se relacionar, a construir relacionamentos, a evitar ficar sozinhos. Mas Schopenhauer nos obriga a reconsiderar: isso é verdadeiramente necessário, ou simplesmente fomos condicionados a acreditar nisso porque a sociedade teme a solidão? Se olharmos para a história, vemos que muitos dos pensadores, artistas e inventores mais notáveis viviam em um estado de retirada parcial ou completa da vida convencional. Eles não estavam interessados em socialização casual ou em entretenimento irracional. Eles foram consumidos por algo maior: suas ideias, seu trabalho, sua busca por significado. Mas isso significa que a vida social não tem valor? Schopenhauer não foi tão longe. Ele reconheceu que os relacionamentos humanos podem ser significativos, mas somente quando são construídos com profundidade intelectual ou emocional genuína. Ele alertou contra se cercar com as pessoas simplesmente para evitar a solidão. Ele argumentou que, se alguém deve escolher entre empresa superficial e solidão, a solidão é sempre a melhor opção. Então, onde isso nos deixa? Devemos abandonar completamente a vida social. Não necessariamente, mas as ideias de Schopenhauer oferecem uma mudança radical de perspectiva. Em vez de procurar satisfação através dos outros, devemos primeiro encontrá-lo dentro de nós mesmos. Em vez de temer a solidão, devemos abraçá-la como uma ferramenta de crescimento e autodescoberta. Em vez de perseguir a validação social, devemos buscar conhecimento, sabedoria e excelência pessoal. Essa é a realização final. As pessoas altamente inteligentes não se importam com a vida social porque descobriram algo muito mais valioso: a capacidade de pensar de forma independente, criar livremente e ir livremente, existir sem a necessidade de validação externa constante. Eles entendem que a verdadeira realização não é encontrada na presença de outros, mas no cultivo do eu. Então agora a pergunta se volta para você: como seria sua vida se você abraçasse a solidão como força em vez de uma fraqueza? Se você parou de procurar validação externa e focada em seu próprio crescimento, quanto mais você poderia alcançar? Talvez as maiores mentes da história não fossem outliers, mas pioneiros, e talvez o caminho que eles percorreram, o caminho da introspecção, independência e liberdade intelectual, é o próprio caminho que leva à forma mais profunda de realização. Obrigado por olhar.